Continuando nossas aulas, hoje nós vamos ver um pouquinho de cartografia. Já vimos um pouco de coordenada geográfica, vamos repetir um pouquinho de fuso horário, mas aí vamos ver projeções, que nós não vimos ainda, e acabar revisando um ou outro assunto também. Então, o primeiro aqui é a importância do mapa, né? Em especial, desde aqui o século XIX, a gente está falando aqui de 1801 em diante, começou a falar muito da ciência geopolítica, né? A política do espaço, pode dizer assim, a utilização do espaço. Isso se deu muito devido àquele período ali de guerras e também de neocolonialismo. Então teve se negociar ou a partir de invasões novas fronteiras ou delimitar fronteiras. E os mapas eles são constantemente mudados, né? Até hoje, mas em especial ali no século XVIII, comecinho do século até comecinho do século XX, com as duas guerras mundiais, o mapa foi muito mudado devido às questões geopolíticas. Então, eu não queria entrar em polêmica, mas é muito falado, e infelizmente muito divulgado. Mas para a ciência, acreditem ou não, a Terra é plana, né? Então, a Terra é plana. Até eu falei errado agora. A Terra tem um formato geóide, né? E não plana, como algumas pessoas insistem aí em divulgar. Então, a geopolítica, como falei, é a ciência que vai estudar essa política no espaço geográfico. E a cartografia é a ciência que vai representar esse espaço geográfico. Então, uma das dificuldades é justamente representar algo que é geóide, tem um formato geóide de um globo, mas geóide achatado nos polos, em uma superfície plana, que seria o mapa. Algo que seria 4 dimensões, com profundidade, altura e mais, e em algo de 2 dimensões. Então essa é uma das grandes dificuldades. Então a gente vai ver isso. Vão ver também escala. O que seria escala? Seria a proporção do tamanho entre o tamanho real e o tamanho no mapa. Aí carta geográfica, mapa geográfico, uma planta de localização e o globo terrestre, que seria algo mais próximo da realidade. Portanto, seria a melhor forma de representar a Terra. Essa seria disparada a melhor forma de representar a Terra. Infelizmente, devido a questões como, por exemplo, de colocar num livro, de levar de um lugar a outro, de você ter acesso a essa imagem tipo no computador, às vezes numa apresentação, algo assim, o mapa ele é muito bem-vindo, né? A representação bidimensional. O ideal seria em todo canto ter um globo terrestre. Infelizmente não é possível. Aqui, ainda falando sobre geopolítica, geralmente as fronteiras, também para a questão de facilitar a localização, ela pode ser artificial ou natural. Se faz muito a fronteira natural, né? Como por exemplo aqui o Rio São Francisco é a fronteira entre o estado de Alagoas e Sergipe. Isso facilita muito, né? Você chega na determinada região, de um lado do rio é um estado, do outro é outro estado.
Isso acontece até localmente, a nível de cidades. Muitas vezes, a divisão entre uma cidade e outra é um rio, por exemplo. Então, isso aqui é uma fronteira natural. Já entre Goiás e Mato Grosso, vai ser uma fronteira artificial, ou seja, uma fronteira criada pelo homem, né, a partir de cálculos. Então, você realmente só vai saber ali se está em um estado ou outro a partir de um mapa, a partir de um GPS, pois essa fronteira foi criada de forma artificial. Que tipo de fronteira está destacada aqui? Então, aqui tem o rio natural. Entre a Espanha e a França, você tem uma cadeia de montanhas separando os dois países. Mais uma vez, a fronteira natural. Ah, tá. O destaque é aqui nessa região, né? Então, entre Portugal e Espanha, artificial. E aqui entre Espanha e França, natural. E agora as projeções. Então, como falei, o que seria projeção? É uma forma de representar o gráfico, aliás, o globo, de forma bidimensional, o que seria o globo de formato geóide. Então, como é que eu faço isso? Uma das possibilidades é a projeção cilíndrica. Como é que eu faço isso? Eu pego o papel e enrolo o planeta, o globo terrestre, como se fosse aqui formando um cilindro. Eu vou amassar um pouco as pontas aqui para pegar no polo norte e no polo sul. E a região central aqui ela vai se encaixando aqui na região central da linha do Equador. Quando eu abro esse mapa, eu vou ter essa representação aqui, ó. Aí tu vai ver mais na frente que esse tipo de representação é uma das mais utilizadas. Mas não existe um mapa que seja fiel à realidade, que não seja o globo, como já falei anteriormente. Então, o que é que vai acontecer? Tudo que está aqui no hemisfério norte ou no sul, aliás, no extremo norte ou no extremo sul, ele na verdade está bem maior do que seria na realidade. Porque eu tive que machucar aqui essa ponta do mapa. Depois eu trouxe ele de volta, meio que abrindo. Esses meridianos aqui, que tem a mesma distância entre um ponto e outro, na verdade, essa distância ela é maior aqui e ela é menor aqui a ponto de eles se cruzarem no extremo norte ou no extremo sul. Então isso aqui, na verdade, seria bem mais estreito, essa diferença aqui. Então esse mapa aqui ele vai distorcer as duas extremidades. Então essa projeção é chamada projeção cilíndrica. É o que a gente mais utiliza na escola, por exemplo. Projeção azimutal. Então, já azimutal, você pode pegar o mapa e escolher qualquer ponto do planeta. Então, você poderia escolher, por exemplo, o Brasil e encostar esse mapa no globo de uma forma que o centro do mapa fique na posição que você quer, por exemplo, o Brasil. O que é que vai acontecer com esse mapa azimutal? A parte mais exata do mapa, a parte mais parecida com o real, vai ser essa parte central. No caso, se você escolher o Brasil, Brasil. E quanto mais para a borda, mais distorcida vai ficar essa imagem. Então, os mapas azimutais mais conhecidos são que pegam o mapa do Polo Norte e o que pega o mapa do Polo Sul. Então esses mapas você encontra em alguns lugares, inclusive o mapa que pega o globo do norte é o símbolo da ONU, né? É um mapa azimutal. Esse mapa é muito utilizado na navegação e na questão do tráfego aéreo. Em especial porque ele vai demonstrar com mais detalhe
o, a região que você pretender, por exemplo, a região que você pretender navegar, você pega um mapa azimutal, eu quero andar pelo mar Mediterrâneo, pega um mapa azimutal que parta desse Mediterrâneo. Então ele vai ter uma melhor equilíbrio, né, entre as distorções. A região que você quer vai estar mais exata, enquanto a que você não vai navegar, ela vai estar distorcida. Então é um mapa muito utilizado para navegação e a questão aérea. E na própria projeção cilíndrica, você pode ter variações, como por exemplo, a projeção de Mercator e a projeção de Petris. Então, o que é que a gente vê aqui? A pergunta aqui, ó. A área entre Brasil e Alasca são iguais ou o Brasil é 5 vezes maior que o Alasca? Então, aqui a gente vê que são iguais, né? Por esse desenho, né? Só que, na prática, o Brasil é 5 vezes maior do que o Alasca. Então, o que acontece na projeção de Mercator? Ele valoriza a forma do Brasil é essa mesmo, bonitinha, a do Alasca é essa, bonitinha, só que quanto mais para as extremidades, ele deforma, né? O tamanho ele fica deformado. Para solucionar isso, veio um cara chamado Petris. Ele faz uma projeção de uma forma de que, aqui, ó, o que é que você vê agora? O Brasil tem 5 vezes o tamanho do Alasca. Então, o Petris corrige a questão do tamanho. Só que quando ele faz isso, ele distorce a forma. O Brasil ele tem o tamanho longitudinal, a distância longitudinal e latitudinal bem aproximada. E aqui não, né? Ele tá meio que espichado no sentido latitudinal. E aqui o Alasca no sentido longitudinal. Então, resumindo, a projeção de Mercator valoriza a forma e distorce o tamanho. A projeção de Petris valoriza o tamanho e distorce a forma. Aqui alguns exemplos, né? Então, na projeção de Mercator, você vê aqui, ó, a Rússia muito maior do que a África, quando na verdade esses continentes têm tamanho um pouco mais semelhante, né? E a Rússia está muito espichada aqui no sentido também latitudinal. A Rússia é mais aqui, no sentido longitudinal. Então, a de Mercator, ela até valorizou a forma, mas distorce aí o tamanho. Aqui, ó, a minha projeção na projeção de Petris. O tamanho foi valorizado, ou seja, a África é maior do que a Rússia. E não o contrário, como a gente viu aqui. Aqui mais dois exemplos. É a Europa e a América do Sul. Então, a América do Sul é bem maior do que a Europa, mas aqui tem tamanho aproximado, né? Projeção de Mercator. Valoriza a forma e distorce o tamanho. Projeção de Petris, você vê a América do Sul maior do que a Europa. Valoriza o tamanho e distorce a forma. Ambas são uma projeção cilíndrica. Geralmente essas projeções cilíndricas, é o que a gente viu aqui em todos os exemplos, eles são mapas eurocêntricos. Eles são mapas que colocam a Europa no centro. Essa mesma projeção ela poderia pegar qualquer outra região do globo
e também colocar no centro, né? Mas geralmente os mapas que a gente trabalha são mapas eurocêntricos. E agora a escala, né? A escala, a gente já viu outra aula, já fizemos até um teste sobre escala. Seria a proporção, né? O tamanho no real e o tamanho no mapa, a distância no mapa. Então, por exemplo, essa escala aqui, esse 1, significa dizer que cada 1 centímetro no mapa foi desenhado 1000 centímetros do real. Já nessa escala aqui, significa dizer que cada 1 centímetro do mapa foi desenhado 1 milhão de centímetros do tamanho real. Então a pergunta aqui é: em que escala observa-se o número maior de detalhes? Então, se eu pegar 1000 centímetros e desenhar dentro de 1 centímetro, claro que eu vou ter mais detalhe. Eu estou desenhando relativamente, comparando com essa aqui de baixo, pouca coisa dentro de 1 centímetro. Então eu vou ter mais detalhes, como nesse desenho aqui, ó, que posso desenhar um monte de detalhes. Agora, se eu pegar muita coisa e tentar colocar dentro de 1 centímetro, eu vou ter menos detalhe. Então esses números são inversamente proporcional, né? Ou seja, quanto menor a escala, maior o número de detalhes. Quanto maior a escala, menor o número de detalhes. Então, maior o número de detalhes na menor escala. Em qual escala pode-se representar a maior quantidade de área? Então, aqui eu só posso desenhar 1000 centímetros dentro de 1 centímetro. Só que aqui eu posso desenhar 1 milhão de centímetros dentro de 1 centímetro. Então é claro que nessa escala maior eu posso representar uma área maior. Então, escala maior. Aqui o cálculozinho, a gente vai ver aqui na frente. Já vimos também na revisão da prova, que fala sobre isso. Mas aí, em um determinado mapa, Rio de Janeiro e São Paulo, foi pego uma régua, colocou a régua aqui, a distância entre uma região e outra é 1,9 centímetros. E a distância real é de 380 quilômetros. Aí o que é que eu faço aqui? Eu quero saber a escala. Eu vou dividir a distância real pela distância em centímetros do mapa. Que vou achar esse número aqui, ó. Veja só. Se aqui tem 380 quilômetros dividido por 1,9 centímetros, quando eu dividir 380 por 1,9, eu vou achar 200. Esse 200 aqui, ele vai estar em quilômetro. Então, se 380 é igual a 1,9, 380 dividido por 1,9, eu vou achar que 1 é igual a 200. Só que 200 o quê? Quilômetro. Geralmente, a escala, ela vem em centímetros. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar 3 zeros, porque eu estou multiplicando por 1000. Eu estou transformando em
quilômetros. Aliás, em metros. E agora vou acrescentar mais 2 zeros. Eu transformei em centímetro. Então eu tenho aqui a escala. E isso a gente fez atividade, exercício, tá num vídeo anterior também. Depois dá uma olhadinha lá no vídeo, revisão da prova, falando sobre escala. E aqui o mais fácil, que geralmente é o que mais se trabalha, né? Aqui você já tem a escala. E aqui você recebeu a distância em centímetro. E agora eu quero a resposta em quilômetros. Já vimos que, para eu transformar isso aqui em quilômetros, eu corto 2 zeros, centímetros em metros. Eu corto 2 zeros, ou seja, dividi por 100, achei os metros. Para transformar metro em quilômetro, corto 1, 2, 3 zeros, transformei em metro em quilômetros, ficou novamente os 200 quilômetros. Então, se cada 1 centímetro do mapa é 200 quilômetros, 6,7 é 6,7 vezes 200. Que aí, ó, eu vou pular já aqui para a resposta. Multipliquei, eu vou achar 1.340 quilômetros. Se ficou a dúvida ainda, pessoal, depois você mande a dúvida, mas revejam o vídeo que fala respondendo a prova, resolvendo a prova, que vocês vão ver como é que faz o cálculo. Tá lá o cálculo bonitinho também. E tá aqui também, tá? Vejam com calma aí. Tipos de mapa. Então, os mapas que nós conhecemos, mapa político, que mostram as regiões, suas localizações, são conhecidos como mapas gerais. É um mapa simples, pode dizer assim. É um mapa que demonstra a localização e as regiões. Pode ser um mapa das cidades, dos estados, dos países, assim por diante. São mapas gerais. Mapas temáticos é quando esse mapa, ao invés de um estado, de uma cidade ou países, você vai ter um tema. Então, por exemplo, mapa do relevo, mapa do clima. Então, esses mapas são chamados de mapa temático. E mapas especiais é quando geralmente ele vai ter várias informações. Então, ele geralmente vai pegar o mapa geral e incluir várias informações. Aqui, por exemplo, é o mapa do consumo das famílias no Brasil. Então, esse aqui é um mapa especial. Curva de nível. Da mesma forma que é difícil representar uma superfície do globo em um mapa bidimensional, você representar uma montanha, um morro, representar a altitude do relevo no mapa também é difícil. Mas aí a gente consegue resolver isso com as curvas de níveis. Então, o que são a curva de nível? Cada curva, cada linha dessa que vão formando círculos, vai representar uma determinada altitude. Então, você bateu o olho aqui nessa linha, você sabe que aqui tem altitude de 200 metros. Bateu um olho aqui nessa linha, altitude de 100 metros. Provavelmente esse mapa aqui está de 50 e 50 metros. Então você teria aqui, ó, 50 metros, 100 metros, 150, 200, 250 metros. Então esse desenho está representando esse relevo. Foi feito mais ou menos assim. O pico, a parte mais alta, ela vai se fechando, né? Então representando aqui a parte mais alta.
Seria mais ou menos aqui assim também. Ó. Outro exemplo, outra forma de ver isso. Aqui está a montanha representada nas curvas de nível. No papel vai ficar assim. Então aqui você tem a altitude, 50, 100, 150, 200. E no papel ficou assim. Então aqui no visual, esse relevo aqui, que tem dois picos, duas altitudes aqui de destaque, é representada dessa forma. Aqui, ó, um pico mais baixo e aqui um pico de destaque mais elevado. Esse aqui, que tem um pico mais alto e também um pouco mais baixo, seja aproximadamente esse aqui. E esse com a grande elevação, um pico único, seria esse aqui. Então, isso aqui é a curva de nível representando cada um desses relevos. Esse mapa com curva de nível é muito utilizado na engenharia, né? Para você mapear cursos de rio, por exemplo, construção de grandes estradas e assim por diante. Ainda temos a hypsometria, que aí, ao invés de curva de nível, ele vai utilizar cores. Aqui, quanto mais verde claro, mais baixo é o relevo. Quanto mais escuro, tendendo a cor a mais avermelhada, você tem regiões de maiores altitudes. Então, esse é o mapa do Rio Grande do Sul e mostra aí a hypsometria, o relevo a partir das cores. Já a batimetria vai ser basicamente a mesma coisa, só que agora não é mais da altitude do relevo continental ou altitude do relevo acima do nível do mar. A gente está falando aqui do relevo abaixo do nível do mar. Muito utilizado, por exemplo, para pesca, para mapeamento de campos de petróleo, para navegação, né? Um navio de grande porte, por exemplo, não pode navegar em regiões com baixa profundidade. Então, quanto mais aí azul escuro, mais profundo, quanto mais avermelhado, mais raso é esse relevo marinho. E aqui um exercíciozinho de revisão, né? Então, o mapa que trata de aspectos climáticos de uma região pode ser classificado como. Então, qual o tema? Clima. Então, é um mapa temático. Em relação à escala, se tivéssemos dois mapas em cada escala, de 1 centímetro medido cada um dos mapas, corresponde à distância real maior numa escala menor ou numa escala maior? Então, se eu tenho 1 centímetro no mapa com a escala maior, claro que esse 1 centímetro está representando uma distância maior. Então, uma distância maior, onde eu tenho uma escala maior. Uma projeção utilizada nas cartas de navegação aérea e marítima. Então, a cilíndrica, se você pegar ela da linha do Equador, ela vai representar melhor o centro, as regiões de baixa latitude. A cônica, da mesma forma. Então, as projeções que melhor representam a região que você quer,
muito utilizado para navegação e para região marítima é azimutal, que é de um ponto específico da Terra. Considerando dois mapas, o primeiro com a escala cada 1 centímetro 10.000 centímetros e o segundo com a escala cada 1 centímetro 50 centímetros, responde. O primeiro apresenta maior riqueza de detalhes, certo, né? A gente viu que quanto menor a escala, maior o número de detalhes. Então, o primeiro representa maior riqueza de detalhes. Para representar melhor um bairro de sua cidade, o recurso adequado a ser utilizado seria o mapa mundi. Então eu quero representar o bairro, né? A gente brinca dizendo que a nossa cidade não aparece no mapa, em especial no mapa mundi, né? É um mapa que tem uma escala muito grande. Como tem uma escala muito grande, não pode ter muitos detalhes. Portanto, não vai ter lá o nome de todas as cidades. Um globo terrestre da mesma forma. Geralmente o globo terrestre vai ser utilizado em grandes escalas. Então, se eu quero representar o bairro, eu utilizo uma planta de localização. Ela utiliza menor escala, portanto maior detalhe. A conquista de territórios e intervenções militares ou econômicas de uma nação sobre outra são temas diretamente tratados pela... Então, cartografia ela vai apenas construir o mapa, né? Independente das questões militares, econômicas e assim por diante. Então, quem vai trabalhar cartografia vai se preocupar em fazer o mapa. Claro que antes da construção desse mapa, teve as questões de intervenções militares, econômicas, que vai ser estudado pela geopolítica. A projeção cartográfica, em que os paralelos e meridianos se cruzam formando ângulos retos, então é a projeção que a gente mais utiliza, a projeção cilíndrica, né? Como eu falei ali, são ângulos retos, por isso que ele vai distorcer as extremidades, onde na verdade o, o ângulo deveria ser mais fechado e eles deveriam se cruzar, se tocar nos polos, e eles são ângulos abertos, ângulos retos, formando aí um ângulo de mais ou menos 90 graus. Então, a projeção cilíndrica. Em relação a escalas, se tivéssemos dois mapas, um em cada escala, uma distância real de 500 km representaria uma distância maior no mapa. Então, se eu tenho 500 km e vou representar em uma escala maior, esse desenhozinho vai ficar menor, né? Se eu tenho 500 km, por exemplo, no mapa mundi, no mapa do mundo, é uma distância bem pequena. Você tem 500 km no mapa, né? Agora, se eu vou representar 500 km numa escala menor no mapa, esse desenho vai ficar bem maior, né? Mais detalhe, como a gente já falou. Considerando o tema estudado nessa aula, você aprendeu o quê? Cartografia é um conjunto de técnicas que serve como suporte às estratégicas políticas? Correto. Ou a geopolítica é um conjunto de técnicas que serve como suporte às estratégicas políticas? Então, o conjunto de técnicas é a cartografia. As curvas de níveis batimétricas representam, vimos há pouco, né? A profundidade do mar. O curso de um rio é um recurso que geopoliticamente pode ser utilizado para uma fronteira artificial ou natural? Natural.
Então, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, se comuniquem. Estejam todo mundo bem. Logo, logo a gente faz aí uma avaliação, uma revisão. E tamo junto. Tchau, tchau.